Declarações do Vitor Pereira, alguma coisa assim. Parecia que ele estava vendo linha de passe, né? Assim, eu vou abraçar minhas crias aqui assim, porque vocês são brilhantes. E assim, ele trouxe na entrevista tudo que estava sendo dito aqui pelos nossos comentaristas no linha de passe. Então, e ele admitiu, né, que baixou, esperou, depois previa mudança para poder ter mais posses, quer dizer, ele deixou isso muito claro. Mas, ao mesmo tempo, aí uma coisa legal que ele acrescentou talvez nós necessitemos de um processo de evolução para sermos mais dominantes. Então, quer dizer, ele mostra um pouco, digamos assim, de insatisfação. Deu uma cornetadinha no Fluminense, o jogo deles é esse, muitas vezes passe para o lado e tal. Então, a gente se preparou para isso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele termina uma das declarações, uma das respostas, dizendo, né, talvez, num processo de evolução, o Flamengo tem de ser mais dominante. Saudações rubro-negras, meus amigos, uma vez mais aqui no nosso canal Flato Luz. Eu gostaria que você já chegasse deixando o seu like, deixando também a sua inscrição se for a primeira vez aqui no nosso canal. Lembrando que nós somos unidos pelo mesmo amor, o amor pelo Clube de Regatas do Flamengo. Eu gostaria que você acompanhasse esse vídeo até o final e no final deixarei uns comentários breves sobre a minha percepção desses comentários dos repórteres que participam da bancada. Essa resposta dada pelo Gabigol agora há pouco na zona mista, um dos temas, a vontade de voltar a jogar como centroavante e, inclusive, ele cita, né, se for necessário, brigar pela posição com o Pedro. Bastante relevante isso, né? Muito relevante a declaração e você quer saber, eu acho muito positivo isso para o Flamengo. Por quê? Porque na hora que o Gabigol fala algo como isso... Isso já de antemão desfaz aquela ideia que muita gente tinha de que o Vitor Pereira não vai poder tirar um ou outro do time. Se tirar o Gabigol, se tirar o Pedro, se tirar o Arrascaeta, se tirar o Everton Ribeiro, ele vai ter problemas. É bom que se diga, ele já tirou, né? Já tirou o Everton Ribeiro, tirou agora o Gabigol e não atribuiu principalmente a questão física a saída do Gabigol do time. E o Gabigol, em momento algum, fez cara feia, reclamou. Pelo contrário, estava brincando no banco de reservas antes do jogo, ali com o Vidal, brincando no aquecimento, no treinamento. E acho que assim, quando o Gabigol, que é o que significa o que significa para o Flamengo, diz que ele quer brigar, ele quer disputar a posição com o Pedro, já, de alguma maneira, deixa claro que essa eventual ausência num jogo ou em outro, como aconteceu hoje, não vai ser de antemão um problema. Porque acho que a ideia que muita gente tinha era, até pegando o que o VP fez no Corinthians, de tirar os nomes maiores, que não se comparam aos nomes maiores do Flamengo, inclusive a história dos nomes maiores do Corinthians no clube não se compara à história desses caras que a gente está falando que eventualmente pode sair. Muita gente dizia, ele não vai poder mexer nisso. Ali ele não mexe. Eu entendo o seu ponto. Agora, você não acha também que ao dizer isso ele assume que ele pode começar a jogar menos? Como minutagem, inclusive, porque assim, eu não consigo ver a volta do cenário anterior em que o Gabigol é o titular indiscutível e o Pedro é o reserva. E o Pedro, todo mundo falou, que desperdício, o Pedro é a reserva do Flamengo e tal. Eu acho que esse ponto... Foi tão discutido isso. Muito, e a gente passou tempo, eu acho que não se volta a esse ponto, quer dizer, ele realmente acredita que vá se voltar a esse tempo em que o Pedro era simplesmente o reserva dele, porque eu não vejo. Então, como é que ele vai lidar com isso? Ele tá legal, então? E outra, isso de fato foi conversado, porque eles não pareceram na mesma frequência. O Gabigol na zona mista e o que o VP falou agora. O VP tratou como uma coisa pontual do jogo de hoje e de administração até de uma condição física do Gabigol. Tudo bem. Né? Então, assim, eu quero entender se o Gabigol está preparado, então, para começar menos jogos, porque para mim é isso que implica. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Eu acho que no momento em que ele diz isso, ele tem que estar preparado. Porque senão seria uma... Ou a expectativa dele é voltar a ser titular absoluto e que o Pedro vai ser reserva dele. Assim, senão seria uma hipocrisia. Você dizer, não, eu quero voltar a brigar pela posição. Senão ele diria o seguinte, eu quero voltar a ser titular como centroavante e quero o Pedro no banco. Claro que ele não vai falar isso. Mas assim, é que... acho que não vai acontecer. Para mim, existe uma premissa que se você diz que quer voltar a brigar pela posição de centroavante com o Pedro, você sabe que você não vai ser centroavante em todos os jogos. E não precisa ser. E não dá para ser, porque o Flamengo joga Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, briga pelos 3 títulos indiscutivelmente, e eu acho que é bom para o Flamengo se essa ideia
for incutida na cabeça dos seus principais jogadores a ideia de que o Flamengo pode e brigar por todos os títulos, mas para isso ele não vai ter o tal do quarteto em todas as partidas. Eles vão ter que se alternar, eles vão ter que revezar. E se o Gabigol de antemão diz que está disposto a brigar pela posição de centroavante, e hoje ele se mostrou de fato, né? Acho que disposto a isso. Claro, eu entendo o que você está falando. Pode ser que não dure, né, 3, 4 jogos. Vamos ver na prática. Claro, vamos ver na prática. Mas de antemão eu não acho que seja ruim para o Flamengo essa declaração do Gabigol. O que ele ouviu do Vitor Pereira e o que ele está deduzindo como futuro do Flamengo também. Ele é jogador. Ele não é burro? Nenhum time no mundo vai abrir mão dos corredores laterais. Você pode usar de várias maneiras. O Vitor Pereira citou isso agora na entrevista. Ele pode usar laterais, ele pode jogar com linha de 3, ele pode ter laterais na linha de 4 normal, que laterais também atacam. E ele gosta muito, usar, né, do jogo pelos lados. Atacantes, e isso sempre teve no ideal de jogo dele. O que é o ideal? Ele sempre diz. E ele, quando você tem Gabigol e Pedro, Arrascaeta e Everton, você não tem esse jogador. Nesse quarteto, você não tem beirada. Então, você tem que jogar com linha de 4 e os laterais ainda no apoio o tempo todo, dando amplitude. Quem é que vai dar amplitude? É o lateral, mas aí você deixa os dois espetados, um quarteto que marca mais ou menos. Corredor. E aí, como é que joga o adversário atacar? Então, ele hoje, a opção foi, preciso ter um lado forte. Ele tinha o Ayrton, ele tinha o Cebolinha ao lado do Matheus França, mais por dentro. O Cebolinha não era o jogador do 1 contra 1 no lado do campo. O lado direito estava meio mortinho, né? Porque o Varela não é jogador e não tinha ninguém para ocupar por ali. Então, o Gabigol pode estar identificando também, já ter percebido isso. Falar assim, aqui é melhor brigar por uma posição, porque esta vaga aqui vai para um jogador de beirada. Sim. Se não chegar outro ainda, lá para frente, para o lado direito. Provavelmente porque esse cara não existe hoje. Não é o Marinho. O Gabigol foi muito mais agressivo para recuperar a bola. A participação dele foi surpreendente do que o Pedro, né? O Pedro tem uma dificuldade muito grande de fazer isso. O Gabigol também entrou, o time do Fluminense já estava mais cansado. Tem que relevar isso também. Mas tem sido mais definidor que o Gabigol. Claro. Aí que tá aí a opção do treinador, né? São jogadores, se disputar a vaga com o Pedro, significa ser um jogador diferente do Pedro. Aí a opção também do treinador, que vive mudando o time em função. Pedro, quase todos os jogos está marcando gol. E é por isso que ele não tem argumento para combater. Agora vai ser essa narrativa aí. A disputa, Gabigol, Pedro e não sei o que, vai criar essa narrativa. Vai criar a turbulência. Mas eu vou dar opinião no final. De adversário, o Gabigol vai ter que sustentar isso. Se ele tem um treinador que o escala, independentemente do adversário, como é o Diniz. Diniz tem o jogo dele e não quer saber do adversário. O Vitor Pereira começa a olhar para o adversário e falar, esse aqui hoje não serve, esse aqui é melhor. Então o Gabigol, além de disputar a posição, também vai passar por esse crivo, que é, cabe melhor nesse jogo ou é contra o outro adversário? Mas nesse sentido, né, ele é, por mais que ele tenha dito, e parece que a frase foi clara, que ele quer ser centroavante e tal, ele é um jogador de características diferentes das características do Pedro. Então, ele é um centroavante cuja característica pode também ser mais adequada para um jogo, menos para outro. Eu só acho que a gente tem que fazer uma distinção do que vinha sendo o Gabigol em 2023, jogando ao lado do Pedro, e o Gabigol de 2022 jogando ao lado do Pedro. Porque o Gabigol de 2022 ao lado do Pedro foi muito bom. Sim. Ele jogou muito bem. Do ponto de vista do volume, do que ele criou, do quanto... Acho que o Pedro ir para a Copa do Mundo, ele deve muito ao Gabigol. Ele deve muito de tudo que o Gabigol fez por ele ali. Então eu acho... É o Dorival Júnior. Ou seja, também não quer dizer que ele não... É o Dorival Júnior. E talvez a lesão do Bruno Henrique, porque as coisas são assim no futebol. Às vezes o caminho certo ele é encontrado através do acaso. Agora, não quer dizer, eu acho que isso que a declaração do Gabigol eu entendo, e acho que vocês explicaram bem, né, o porquê ele quer, o Paulo falou bem, o porquê que ele quer ser o centroavante. A gente até consegue entender, mas também não quer dizer que ele não possa jogar ao lado do Pedro, porque 2022 especificamente provou
que eles podem sim jogar juntos. E em, sei lá, 70% dos jogos do Campeonato Brasileiro, não acho que seja um problema, né? Sei lá, 65%, não acho que seja um problema você ter essa dupla em campo. Sobre as declarações do Vitor Pereira, alguma coisa assim? Parecia que ele estava vendo linha de passe, né? Assim, eu vou abraçar minhas crias aqui porque vocês são brilhantes. E assim, ele trouxe na entrevista tudo que estava sendo dito aqui pelos nossos comentaristas no linha de passe. Então, e ele admitiu, né? Que baixou, esperou, depois previa mudança para poder ter mais posses. Quer dizer, ele deixou isso tudo muito claro. Mas, ao mesmo tempo, aí uma coisa legal que ele acrescentou talvez nós necessitemos de um processo de evolução para sermos mais dominantes. Então, quer dizer, ele mostra um pouco, digamos assim, de insatisfação. Deu uma cornetadinha no Fluminense, o jogo deles é esse, muitas vezes passe para o lado e tal. Então, a gente se preparou para isso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele termina uma das declarações, uma das respostas, dizendo, talvez, num processo de evolução, o Flamengo tem de ser mais dominante. Aí, meus amigos, o vídeo do canal ESPN, linha de passe, todos os agradecimentos e créditos para a ESPN. E deixando o meu comentário aqui já em cima, eu acho que há muitos equívocos aqui em relação aos comentários dos repórteres. Falam muitas vezes de Pedro e Gabigol. O Gabigol, se a gente vai se lembrar bem, o Gabigol ele vai recuando desde que ele foi convocado pelo Tite, já aí uns 2 anos. Ele colocou na cabeça que ia jogar de meia e foi recuando. Agora, ele tá vendo que o estilo de jogo é diferente, provavelmente vai chegar alguém ali para aquela posição. As características que o Vitor Pereira gosta são outras. O Gabigol, querendo ou não, ele não é um jogador de velocidade, ele é um jogador de facão, de fazer aquele facão, aquele chamado facão, na última linha para entrar na cara do gol e bater. Só que ele tá agora, se ele quer voltar para centroavante, como disse, vai disputar posição com o Pedro. O Pedro é um matador nato. Ele não ajuda a marcar tanto? Não. Tem feito muito esforço. Mas ele, quase todo jogo, marca gol. E quanto a Vitor Pereira, goste o flamenguista ou não, este é o estilo de jogo que o Vitor Pereira gosta. Agora, caberia à diretoria fazer o estudo do estilo do jogo do Vitor Pereira e ver se encaixa com o estilo de jogo tradicional do time do clube Flamengo. Essa é a minha opinião. Agora, eu gostaria que você deixasse a sua opinião também nos comentários. Deixe seu comentário, seu feedback, o que você achou. Quem você acha que é titular? Pedro ou Gabigol? Se o Gabigol deve voltar para centroavante ou continuar jogando meio como um ala, que ele nunca foi ala, meio como um meia ali, cortando pro meio. E saber que e também deixando o seu like. Valeu? Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Fui.